Tudo bem. Retornando o nosso Varrendo da Redação, hoje com o nosso ilustre convidado, Décio Franzi, candidato a deputado estadual pela região, é natural de Feliz, né? Sim. Natural de Feliz, morador de Feliz, né? E o Décio, ele esteve por 11 meses, como ele já referiu aqui, atuando como deputado estadual, representando a região. Nesse período deu para fazer alguma coisa, Décio? Doutor Marcos, com certeza se viu o quanto é importante a representação para uma região, porque realmente os deputados que são da base de governo, eles realmente são atendidos de uma forma diferenciada pelo governador, pela administração estadual. E se viu que realmente se conseguiu muitos recursos, muitos benefícios para a região. Vimos isto nas viaturas para a Brigada Militar. Na área da segurança, o governo do estado concedeu para praticamente todos os municípios do Vale do Caí viaturas. E viaturas boas, com motor potente, ou seja, caminhonetes Chevrolet S10, que temos convicção que são melhores para atender a segurança frente ao que, no caso, os larápios ou aqueles que praticam atos ilícitos usam. Por isso, a polícia, a brigada, ela tem que estar com veículos bons, potentes, para realmente poder fazer a sua parte para a segurança pública. E isto é um problema muito, muito sério. Eu, particularmente, Dr. Marcos, tenho uma posição que o porte ilegal de arma não deveria ser crime. E nós, advogados, sabemos que o é. Por que eu digo isto? As pessoas com mais condições, ou seja, grandes empresários, políticos renomados, alto escalão do judiciário, todos têm direito à segurança particular. Aí a pergunta é, por que eles precisam de porte de arma? Claro que não. Mas o povo, a grande maioria, ou seja, 99% ou mais, 99,9% não tem segurança particular. E estas pessoas são alvos fáceis da bandidagem que, infelizmente, nos castiga muito no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por isto, eu vejo que seria fundamental, pelo menos, a pessoa poder ter legalmente sua arma e poder tê-la, de repente não para usar, mas eu vejo que é uma forma, pelo menos, de inibir aquele marginal que tenta assaltar ou que assalta e mata. Seria importante isto. Por outro lado, sabemos que aquele que pratica aqueles males, eles estão muito bem armados, muito bem preparados para isto. E por causa disso, por outro lado, realmente em pouco adianta ter a arma em casa. Pouco adianta. Eu tive o exemplo particular de 2 assaltos, Dr. Marcos, dentro de casa, onde invadiram a minha casa à meia-noite, nos amarraram, fizeram barbaridades e
E ali também, por outro lado, eu vi que em pouco ou em nada adiantaria ter uma arma. Eu só vejo isto uma forma de inibir, porque sabemos e temos certeza disto, que os marginais, de repente, em muitas ocasiões, estão melhor armados do que a própria polícia. Por isto, de repente, inibi-los poderia sim ser uma forma para nos proteger pessoalmente perante a bandidagem. Mas a segurança no nosso estado realmente precisa de mais policiais e, inclusive, doutor, nós que somos do direito, vimos que, de repente, a legislação em si teria que ser mudada, porque hoje se vê muito quando a polícia consegue prender o juiz, em muitos casos, solta os bandidos, porque às vezes realmente a lei os beneficia. E isto faz com que muitas vezes, inclusive, se especializem na criminalidade, e isto eu particularmente vejo que tenha que ser mudado, atacar um pouco o profissionalismo do crime. É inadmissível que os marginais, por dentro dos presídios, consigam administrar situações externas e, com isto, organizar os bandidos que sabe-se que existem no Brasil e no Rio Grande do Sul. Por isto, na segurança pública tem que ter realmente, de repente, uma alteração da legislação, tem que ter mais policiais, tem que ter um trabalho conjunto da sociedade para que possamos não ter tanto, de repente, às vezes até medo de ir e vir em determinado local. Mas existem muitas outras coisas que têm que ser melhoradas e que nós, quando deputado, trabalhamos. Por exemplo, vimos que alguns projetos na nossa região tivemos êxito, que foram iniciados os asfaltos entre Feliz e Linha Nova, que era uma reivindicação de muitos anos, entre Alto Feliz e Farroupilha, entre São Sebastião do Caí e São José do Hortêncio. E isso também graças à representação local, representação na Assembleia da nossa região, porque nós realmente lá fomos atrás e reivindicamos e conseguimos compromisso do próprio governador para reiniciar essas obras de asfalto, que é um anseio muito grande da minha região ali. Protocolamos também um pedido para um viaduto ligando a RS 452 a 122, em Bom Princípio, ali. É inadmissível que ali não tenha um viaduto. E entendemos que, com os recursos do pedágio, a EGR poderia, sim, dar uma qualidade melhor para as nossas estradas.
esses recursos do pedágio que todos nós pagamos devem ser investidos na melhoria em Montenegro, como falamos antes, nas passarelas, nos viadutos, que com certeza já vitimaram muitas pessoas. E isto angustia a todos. E isto tem que ser visto pelo poder público com olhos diferentes. Tem que ser feito. E os recursos, inclusive, todos nós pagamos junto ao pedágio na IGR. Esses recursos devem ser investidos na melhoria das nossas estradas. E para isto também é importante uma representação política na Assembleia. Por isto, é muito importante que tenhamos um deputado, assim como o Vale do Caí sempre o teve. O Paulo Azeredo representou o Vale do Caí por vários mandatos. E no ano que vem, com os candidatos que o Vale do Caí tem e pelo número de votos que o Vale do Caí tem, é perfeitamente possível a eleição de um ou de mais deputados estaduais. Inclusive, a eleição do Facchini é viável desde que o eleitor se comprometa com ele. Por isto, é muito importante a união. Também tenho dito, Dr. Marcos, e todos nós sabemos disto, e ali se vê o quanto é importante a representação política. Caxias do Sul já pertenceu a São Sebastião do Caí. E Montenegro. E Montenegro. O que é Caxias hoje? Caxias já teve 2 governadores, sempre tem deputados federais, sempre tem deputados estaduais. E o que acontece na prática? Os recursos vão para a Serra, em vez de ficar na nossa região. Por isto, o eleitor deve também conscientizar da importância de votar nos candidatos que são do Vale do Caí, para que estes comprometidos realmente trabalhem com afinco, com vontade pelos moradores de Montenegro e da região. É muito importante isto, o nosso pedido para que o eleitor vote em candidatos do Vale do Caí. E esse é o nosso objetivo do nosso programa, de fazer aqui, incentivar de que os nossos internautas, aqueles que nos assistem, né, tenham consciência para isso. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos depois e queremos aqui ouvir a tua opinião sobre as majoritárias aí. Estado, do Senado, que anda meio empatado, né? E também a nível federal. 2 minutos, nós estamos retornando.